Mas eu começo o programa de hoje com um bate-papo incrível e importante. Não tem um médico que não sente aqui e não fale que a gente precisa lidar bem com o estresse, que a gente precisa combater o estresse. E eu sempre fico assim, com uma pergunta na minha cabeça. Tá, mas como? E aí a gente pediu para ele, que entende tudo sobre esse assunto, vir falar. Porque a gente ouve muito falar do estresse como uma representação do dia a dia corrido, trabalho, casa, filho, mas a questão é mais abrangente. E olha, gente, até mesmo em mudanças positivas é possível a gente perceber sinais de estresse, né? Eu me lembro bem quando eu me mudei, eu morava num apartamento bem pequenininho, mudei para um outro maiorzinho e eu sofri tanto e eu fiquei gripada. Era estresse, apesar de estar indo para uma situação melhor. Isso acontece também. Mas quando a situação está ruim, ainda piora, né? Mas para esclarecer mais sobre esse assunto, eu recebo o psicólogo, que já tem 18 anos de experiência com resiliência pela Harvard Medical School, Dr. Armando Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer enorme. Uma alegria te receber, senta aqui bem pertinho de mim. Olá, trouxe aqui o nosso amigo também. Um cérebro, todos temos, né? Essa grande caixa misteriosa. Ela é misteriosa, né? É tão importante, né? É, e a gente sabe ainda tão pouco, né? E o pouco que a gente sabe já traz tanta luz sobre tanto sofrimento e tantas alegrias que dão esse colorido para a vida humana. Então, sempre trazer a menção, né? Fazer menção ao cérebro é falar assim, olha, tudo que a gente vive, a gente pode começar a compreender para que a gente faça com mais esforço o caminho de uma vida de bem viver, uma vida que tenha sentido. E uma vida que tem sentido, ela precisa ter consciência, né? E o estresse, eu percebo que ele tira um pouco da nossa consciência, da certeza de que a gente está vivendo aqui e agora. Com estresse, a gente vive muito no futuro, no passado, é uma confusão de pensamentos. Então, sempre que eu venho, né, sou chamado e com muito orgulho para falar sobre estresse, a gente tem que deixar claro que o estresse ele é um mecanismo de sobrevivência fantástico, né? Hoje nós sabemos, por estudos de neurociência, evolução humana, que o estresse é um dos mecanismos que nos permitiram, enquanto espécie viva, sobreviver a todas as adversidades, às secas, aos incêndios, né? Tudo isso que existe há muito tempo, né? Faz com que o nosso organismo tenha essas respostas, essas reações instintivas de nos colocar em alerta, de nos preparar para situações que podem colocar em risco a nossa sobrevivência. O grande problema de morar, de viver no século XXI é que grande parte desses estressores, eles estão muito mais na nossa mente do que ao nosso redor. Então hoje a gente tem uma série de seguranças, por exemplo, muitas pessoas, né, têm a segurança de que vão ter um copo d'água, né, de que vão ter a próxima refeição, de que vão ter condição de enfrentar o frio, de enfrentar a chuva. Mas, ao mesmo tempo, viver no século XXI traz esses vários gatilhos mentais do tipo, e o que será amanhã? Eu vou ter esse mesmo copo de água amanhã? Né? Ou está acontecendo um ciclone do outro lado do mundo, e como que isso pode ou não me afetar? E esse excesso de informações, né, sobre dificuldades, sobre adversidades, impactam o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, porque a gente começa a produzir os hormônios do estresse, mesmo distante do perigo real. Isso a natureza ainda não evoluiu. Para o nosso cérebro, para a nossa mente, seja uma adversidade real ou imaginária, a cascata de adrenalina, cortisol, noradrenalina são produzidos e jogados na corrente sanguínea. E isso vai desgastando os nossos órgãos, né, que devem manter uma capacidade de resiliência, de retorno ao estado natural de equilíbrio. Perfeito. Aí a gente fica pensando, bom, não posso ficar estressado o tempo todo. Nossa equipe foi para as ruas para tentar entender o que as pessoas fazem quando elas se sentem estressadas. Vamos assistir? Claro. Depois a gente fala mais. O estresse faz parte da vida de muitos brasileiros, mas como driblar essa situação? Pesquisas apontam que respirar fundo, soltar a musculatura e fazer exercícios físicos podem ajudar. E você, o que faz para aliviar o estresse? Medito, yoga, enfim, danço, é isso. Muito escalda-pés,
aromaterapia. Eu paro e respiro ou eu tento me distrair com alguma outra coisa para esquecer daquilo. Senão, se eu ficar pensando naquilo, eu vou ficando mais estressada ainda. E minha válvula de escape do estresse é treinar, praticar esporte, natação, que eu mais gosto, que é a área que eu trabalho. Tiro logo umas 2 semanas de folga, né? E você faz o que na sua folga? Come e dorme só. Comer e dormir te alivia. Porra! E no meio de tantas pessoas estressadas, eu encontrei a Solange, que não é estressada. Nunca foi estressada, Solange? Muito difícil, é muito raro. Então, se você me vê, eu sempre sou assim, sorridente, alegre e gosto das pessoas que estão ao meu lado estarem felizes também. E qual que é o segredo para não se estressar? Olha, o segredo é você manter a calma, ter a disciplina e ser feliz. Eu, como se diz, tenho 2 filhas, o meu marido, tenho minha casa própria hoje. Acho que é isso, o segredo não tem muito segredo. A gente tem que tentar viver um dia após o outro. É isso aí, tentar viver um dia após o outro, né? Pois é. E hoje a gente diz, né, as grandes pesquisas até fora do país, os pesquisadores internacionais que serviram como modelo do meu caminho, né, no estudo do estresse, dizem que cada vez mais se torna importante que eduquemos as nossas crianças. Então, a gestão do estresse, a gestão das emoções deve ser disciplina, deve ser matéria nas escolas infantis. Por quê? Uma das grandes dificuldades desse mundo em rápida transformação, estamos em tempos líquidos, como diz o sociólogo, é que para poder surfar a única certeza são as mudanças contínuas. Para que a gente possa sobreviver a essas mudanças, a gente precisa de voltar lá atrás no tempo dos gregos e lembrar que o autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, é o caminho mais seguro para que a gente possa ir evoluindo com toda essa transformação social que nos acompanha. Então, desde a escola, hoje as grandes escolas ou escolas atualizadas, elas estão devolvendo aos alunos, né, algum espaço para discutir e falar sobre as emoções. Começa-se com aqueles assuntos como o bullying, o assédio e etc. E hoje se fala sobre vida com propósito, carreira. Então, para se pensar numa carreira, eu preciso de me conhecer. Muitos de nós somos de gerações que o importante era a escola ensinar a escrever e fazer cálculos. Hoje a gente sabe que isso vai ser substituído rapidamente pelos computadores, pela inteligência artificial. O que o ser humano mais precisa fazer é de potencializar a sua humanidade, né? As artes humanas, né, que envolvem essa percepção acurada, né, da poesia, da beleza do mundo, né, de poder de novo apreciar uma flor, apreciar uma paisagem, estar numa praia, né, nossos amigos aqui, muitos estão na praia. Está na praia, mas assim, não ver só areia e mar. Ver aquele momento presente. Voltar um passo atrás, né? Antes da fase dos selfies, voltar um passo atrás e às vezes assim, saber o momento de tirar a foto, saber o momento de que não há foto, né? Onde você tem que ter uma relação direta e única, que não é para ganhar curtidas na rede social, mas é para você ganhar curtidas internas, onde você está satisfeito pelo fato de estar presente naquele momento presente. Então, embora a gente esteja aqui dentro de uma caixinha, né, é importante que a gente fale, existe vida fora daqui e é essa vida que vale a pena viver. Isso dá pra gente treinar mesmo depois de uma vida estressada, uma vida que a gente vive sem perceber e sem desfrutar as coisas? Por isso que eu trago sempre o meu amigo aqui, cérebro, né? Uma das descobertas mais importantes sobre o funcionamento do cérebro é que ao longo de toda a vida, né, o nosso cérebro ele tem um potencial plástico, ele tem um potencial de mudança. Então, uma vez que o ser humano tem a motivação, tem uma compreensão que algo na vida precisa mudar para que a vida seja mais plena, mais rica de possibilidades e experiências, a qualquer momento da vida, dado o conhecimento do funcionamento do cérebro, é possível mudar. Mas a mudança, ela nunca vem de fora. Não adianta vir por uma pressão de um pai, de um amigo, de um filho, né? Eles são incentivadores, são pessoas que são importantes para que caiam fichas, mas sempre é a pessoa, em primeira pessoa, que vai tomar essa decisão de buscar o caminho da mudança. Então, mudanças
por pressão, são mudanças muito instáveis. O que a gente precisa, e talvez aqui a nossa conversa é assim, dar um toque na cuca dos nossos amigos de casa, de que é importante parar e refletir sobre a vida que eu quero construir. Para qualquer idade. Não há idade para eu fazer mudanças nas escolhas do meu dia a dia. Hoje se fala, por exemplo, sobre ferramentas para a gestão do estresse, como a alimentação, como a atividade física, como o sono. Mas tudo isso são escolhas. Eu preciso, né, de ter os profissionais, os especialistas nesses assuntos, mas assim, não é ele que faz eu escolher entre uma refeição fast food e uma refeição mais rica em termos de nutrientes. Quem vai fazer essa escolha sou eu, no dia a dia. Ninguém vai fazer eu ou você caminhar, ir para a academia, mas eu preciso de entender que o movimento, ele não é só para o corpo, ele é para a mente também. Há muito tempo se faz essa relação na psicologia muito rica, de que tudo que a gente faz no nosso ambiente também é uma forma daquilo que está sendo modificado no nosso plano mental. Então, por exemplo, você se dispor a se movimentar é como se você, uma parte de você internamente, no seu mapa mental, né, você estiver fazendo esses movimentos, arejando esse espaço que vai estar com você para o resto da vida. Por isso que falam que quando a casa está bagunçada, quando o armário está aquela zona, a cabeça também está complicada. Isso traduz um estado mental, né, de caos. Então, muitas vezes, algumas das orientações simples que damos aos pacientes é assim, como que está o teu quarto? Vamos começar a arrumar a cama? Né? Porque o paciente chega, né, isso numa consulta, chega muitas vezes com planos muito assim elevados. Armando, eu quero me tornar executivo, Armando, eu quero vencer, ganhar o prêmio. E eu falo, e as pequenas coisas? A gente não deve pular os pequenos obstáculos, porque são os pequenos obstáculos que nos dão força, nos dão fibra, não só muscular, mas fibra mental, né? Para que a gente tenha e corra atrás dos grandes obstáculos e desafios da vida. Então eu falei do arrumar a cama porque hoje a criançada esquece disso, né? Porque a mãe, o pai, a empregada, muitas pessoas acabam vendo que assim a criança ela tem que se dedicar aos estudos, mas esquece que talvez o maior estudo dos nossos filhos é que eles sejam pessoas mais inteiras. E ser inteiro significa aprender a administrar a casa de todos. O quarto é responsabilidade também das crianças. Eu já vi alguns vídeos, por exemplo, de crianças no Japão, né, que são incentivadas a cuidar da limpeza da sala de aula. Sim, eu já vi esse vídeo que na escola não tem nem servente, nem faxineiro, eles mesmos cuidam, né? Que exemplo de vida, porque o que eu quero incutir na mente daquela criança, que ela também é responsável pelo ambiente que habita. Né? Então, se eu vejo um copo jogado e aquilo não mexe, né, com essa minha vontade de limpar o mundo ao meu redor, não adianta eu querer sair com bandeiras, advogando algo maior, se eu não fizer aquela minha pequena parte. As grandes mudanças da clínica, né, de uma clínica psicológica, são muitas vezes invisíveis, porque a gente deve começar dessas pequenas coisas, dos pequenos atos que ninguém vê, mas no final do dia ou no final da vida foram os que fizeram a maior diferença, né? E são aqueles que vão ser lembrados. As pessoas falam muito sobre algumas atitudes que combatem o estresse. Isso é mito ou verdade? Meditação, exercício físico, desligar o celular algumas horas antes de dormir. Isso é verdade. É verdade. É verdade. E é preciso até de reforçar que, muitas vezes, o que preocupa os profissionais da saúde não é o estresse em si, mas a forma das pessoas escolherem lidar com o estresse. Então, por exemplo, formas prejudiciais de lidar com esse estresse. É ir para o fast food, é ir para o tabagismo, é ir para a bebida alcoólica, é ir para os comportamentos compulsivos, como gastar de forma compulsiva, beber, se relacionar afetivamente de forma compulsiva.
Essas são formas de se aliviar o estresse que vão construir ainda mais estresse na vida das pessoas. Bom, podem destruir totalmente a pessoa, né? A gente está vendo um número de mulheres que estão consumindo muito álcool e desenvolvendo o alcoolismo que nunca viu-se antes. Então, né? todas as formas que a gente pode olhar à distância e falar, a pessoa estava tentando criar um alívio, criar uma redução do estresse, que é muito momentâneo. E o problema ele vai se agravar ao longo do tempo. Ok, temos muitas perguntas. A primeira delas é da Isabel, de Bananeiras, na Paraíba. Um beijo, Isabel. O estresse causa esquecimento? O estresse causa esquecimento por várias medidas. Uma, quem está muito estressado fica desatento, por isso retém menos memória. Duas, o estresse crônico mata áreas do cérebro relacionadas à memória de longo prazo. Então é importante que o esquecimento pode ser um indício inicial de que o estresse está se elevando. Ok. Ficar estressada porque está esquecida estressa mais? Estressa mais, sempre. E aí pode entrar naqueles comportamentos de sempre pensar em doenças e doenças hipocondríacas. Eu ando tão esquecida e toda vez que eu esqueço o nome de alguém, esqueço o que eu já falei, eu falo, meu Deus, aí fico mais estressada ainda. Aí a gente tem que mudar esse aborrecimento e falar assim, eu me permito esquecer. Esse eu me permito sentir, eu me permito ser, né? Eu não sou esquecido, mas eu estou esquecido. Isso faz com que a gente desative a produção desses hormônios de estresse e seja mais carinhoso com você mesmo. Né? Mais carinho e menos palmadas. Eu me permito esquecer, viu, gente? Se eu esquecer... Tudo bem, também, tá? Vamos lá. Aline de Vitória da Conquista, na Bahia. Um beijo para a Aline e para a Bahia. Queria saber se o estresse pode causar dor de cabeça. Sim, ele é um dos gatilhos para tanto crises de enxaqueca quanto cefaleia tensional. Muitos médicos especialistas em cefaleia também falam, além do tratamento medicamentoso, é preciso fazer tratamentos, terapias, para ver qual é a fonte de estresse, que muitas vezes está relacionado a uma questão de carreira, de trabalho, outras relacionamento afetivo. Então é importante sim, porque não adianta tratar só o efeito, que são as dores propriamente ditas. É preciso de reconhecer no ambiente quais são as fontes de estresse diárias. Mas eu gostei muito da sua fala inicial, vou até fazer só uma parte aqui, já volto para as perguntas, porque você fala assim, né, que é uma questão de escolha, é mais do que a gente saber o que tem que fazer, porque é a gente decidir não ser tão estressado, né? Isso é uma decisão. É uma decisão. Que você não pode transferir para ninguém. E decidir não ser tão estressado não significa que você não vai ter muito estresse. Significa que você vai escolher a forma de lidar e conviver com o seu estresse. Então, por exemplo, eu estou esquecendo e isso me deixa mais estressado. Você tem a opção da escolha de se permitir esquecer nesse momento e de enxergar que às vezes é um dia mais atribulado, é uma semana que existem muitas demandas. Não seja tão rigoroso, tão cruel. Muitos dos pacientes que chegam no consultório, o que eles acabam confidenciando, que eu acho que é importante dividir com as pessoas de casa? Eles conseguem ser juízes muito mais equilibrados com relação aos problemas dos amigos, dos familiares, eles perdoam mais os outros do que a si mesmos. Não se perdoar é uma fonte de estresse importantíssima. E o mais interessante, não tem remédio para isso, além dessa tomada e mudança de consciência. Maravilha. Próxima pergunta. Oi, boa tarde. O estresse pode levar a pessoa a desenvolver doenças psicossomáticas? É o Marco Evaristo, ele é de Pedrinhas Paulista, em São Paulo. Sim. Tanto que foi objeto de estudo do meu mestrado aqui na Unifesp, né? Por exemplo, as doenças gastrointestinais, como as doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes, todas as doenças humanas, elas podem ter como mediador neurohormonal o estresse, principalmente o estresse crônico. Então, não é o estresse de ter um aborrecimento apenas, é o estresse de ter aborrecimentos acumulados no dia a dia. A Edna Maria, de Lafayette, Minas Gerais, ela quer saber como é que a gente pode perceber os sinais que são mais relevantes indicando o estresse. Então, o estresse ele é muito pessoal. Por exemplo, existem pessoas que o órgão de choque do estresse pode ser a dor de cabeça. Para outros, afeta o estômago, como uma azia, uma indisposição estomacal ou do intestino. Para outros, o estresse ele afeta diretamente a pele, ou os cabelos ou as unhas. Então, o que a gente sabe? Alterações do corpo
que estão relacionadas ou associadas a grandes questões da vida, mudança no trabalho, mudança na vida pessoal, mudança no relacionamento, né? Então, geralmente, o nosso corpo ele tem esse desequilíbrio, é um sinal importante de que você está lidando com estresse além da conta, além da sua capacidade daquele momento de poder voltar ao seu equilíbrio. Porque aí a gente já não está mais falando de sintomas do estresse, a gente está falando de consequências do estresse, né? E sintomas do estresse, por exemplo, coisas menores? Coisas menores. Tipo mão suada. Transpiração, a sudorese, a tensão muscular, né, que pode aparecer nos ombros, aqui no trapézio, nos músculos em geral. Rubor facial, né? Algumas pessoas frente ao estresse ficam avermelhadas, uma menor fluência da fala, então, por exemplo, aquela fala entrecortada, o pensamento que fica também trancado, difícil de você, às vezes, emitir uma opinião, um pensamento fluido, né? O estresse, ele vai modificando todos os órgãos do nosso corpo. Agora, isso é normal em algumas situações, por exemplo. É normal e esperado. Você vai entrar num palco para fazer uma apresentação. Que você tem algumas dessas reações. Bate forte, e tem o umas nosso reações. corpo foi feito há milhões de anos, dotado da capacidade de produzir essa reação de estresse para melhorar a sua performance. Perfeito. Então, isso, por exemplo, essa ansiedade pré-apresentação, ela é fundamental para que você tenha um desempenho excelente na apresentação. Agora, tem gente, alguns artistas que falam, eu até acho interessante isso, que sentem estão lá, 20 anos desempenhando aquele papel, aquela função, né? E falam, há 20 anos eu sinto frio na barriga antes de entrar no ar. Eu não sinto mais frio na barriga antes de entrar no ar, mas eu fico pensando, será que isso não faz mal todo dia sentir frio na barriga? Esse estresse agudo, ele não é prejudicial, por quê? Porque da mesma forma que o teu corpo ele produz uma dose de adrenalina e de cortisol, ao longo da performance, aquilo é canalizado e é usado pelo seu corpo. O grande problema é se, por exemplo, esse ator, ele gera esse frio na barriga fora dos palcos. Tá. Ele começa a gerar, ao pensar no trabalho dele, a produzir esses mesmos sinais. Isso sim é prejudicial. Ah, eu adorei esse papo, ficaria conversando com o Armando a tarde inteira. Bom, né, gente, quando você encontra um profissional maravilhoso assim, você não para de estudar, né? É uma paixão, né? E eu digo que trazer para a nossa sociedade a ideia de que é possível viver e conviver bem com o estresse, tornando o estresse o nosso aliado, né? Para que a gente adquira músculos emocionais para uma vida que é de desafio. É muito satisfatório. E vir no seu programa é sempre muito ser querido. As pessoas são muito agradáveis aqui e você... Então você pode voltar rápido, porque você demorou muito para voltar, viu? É um lugar que eu me sinto muito bem. E os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, muito carinhosos. E eu acho que sempre aproveitam as mensagens que você passa aqui no programa. Isso é importante. E esse é um trabalho social que a gente faz, que é tão gostoso, né? Você entregar o seu tempo de estudo para as pessoas poderem viver melhor. Parabéns. Eu que agradeço estar aqui. Olha, o Armando, segue lá no Instagram, ele tá como @ArmandoR. NN. O Armando Ribeiro, vocês vão me encontrar. O Armando Ribeiro, tá lá. Mas muitíssimo obrigada, viu? Eu que sempre agradeço. Foi ótimo. Muita paz, muita leveza. E tudo bem esquecer, e tudo bem não tá bem, e tudo bem a gente ser quem a gente é. E a vida é linda e a gente tem que curtir.